tarde, boa noite, bom dia. Aqui estou com vocês para mais uma apresentação sobre como ativar a nossa glândula pineal através dos ensinamentos do Dr. Joe Dispenza. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui novamente falando sobre este assunto que me alegra muito e é muito importante para todos vocês. Vamos então ao assunto. Eu gostei muito de ler no livro dele, Se Tornar Sobre-Humano, em um dos capítulos que falava de uma respiração que nos diz como ativar a glândula pineal. No livro do Dr. Joe Dispenza, eu assim fiquei muito interessada. Então nós temos uma imagem dentro do nosso corpo e temos um espírito dentro do nosso corpo. Então não existe um minuto em que o espírito sofra influência do corpo e sem que o corpo sofra influência do espírito. Eles são um só. Na parte dos pensamentos que nós temos, está conectado a certas emoções que ativam os centros hormonais específicos dentro do corpo. Por exemplo, se nós temos os sentimentos como a raiva, né? Nós vamos liberar certos agentes químicos que ativarão nosso sistema adrenal. Então, nós ativaremos nossos sistemas de sobrevivência. Se nós sentimos dor, medo, culpa, nós vamos reagir. Temos algumas reações bioquímicas diferentes que vão ativar diferentes centros hormonais. Portanto, a maioria dos pensamentos e das emoções que nós sentimos consome uma enorme energia e isso causa às vezes um desequilíbrio do corpo, um desequilíbrio energético do nosso corpo físico. E aí direciona em direção aos 3 primeiros centros de energia do corpo. As pessoas são esses centros energéticos, ok? De chakras. Mas os 3 primeiros centros energéticos do corpo estão relacionados à sobrevivência. Eles são dedicados à procriação, à consumação, ao combate, à fuga e a maneira como as pessoas sobrevivem ao longo de suas vidas. Em outras palavras, o modo de sobrevivência não é um bom momento para abrir o seu coração, né? Quando você está naquele foge, sobrevivência, procriação, né? Então, as pessoas fazem muito esforço em abrir seus corações, sendo que a maioria de nossos pensamentos, de nossas emoções, ativam os centros inferiores para que a maior parte da energia do corpo seja estocada nesses 3 primeiros centros, que é o chakra básico da raiz, que fica localizado no último osso da coluna, que se chama cóccix. Depois o chakra sacral, que é onde estão as águas, onde estão o útero, né, a parte sexual, e depois o chakra do plexo solar, onde está 2 dedos acima do umbigo, que ele implica com as emoções. Então, 95% da energia estocada dentro do nosso corpo deve ser liberada e redirecionada para o nosso cérebro. Tanto que nós fazemos esta respiração, a gente faz essa respiração como um meio de separar o espírito do corpo ou um meio de fazer subir essa energia ao nosso cérebro. Os yogis devem amar essa respiração, porque eles têm um enorme controle nessa respiração. E eles têm essa consciência também do seu corpo físico, dos seus músculos, né, do corpo físico. Bem, a partir deste momento eu vou trazer aqui um vídeo, né, com a narração da minha
e companheira irmã para falar sobre os demais assuntos deste tema que é muito importante para nós. Aguardem. Falaremos agora então sobre a respiração através de uma narração robotizada. Controle consciente sobre cada músculo dos seus corpos. Essa respiração consiste em contrair músculos específicos, os músculos do períneo, os que nós utilizamos para eliminar, os músculos do baixo ventre, quando nós inspiramos pelo nariz e que nós contraímos esses músculos. Quando fazemos isso, nós redirecionamos a energia do centro inferior em direção ao cérebro. Quando nós inalamos normalmente e quando nós inspiramos, as estruturas dos nossos crânios se abrem levemente e a base de nossas colunas vertebrais, chamada de sacro em forma de triângulo invertido, flexiona para trás. Então, quando inspiramos, as estruturas do crânio se abrem, nosso sacro vai para trás e o líquido céfalo-raquidiano circula livremente. Quando expiramos, o sacro vai para frente e as estruturas do crânio se fecham, e isso empurra o líquido céfalo-raquidiano para cima. Então, inspirar e expirar começa a propagar uma onda. Falemos disso um momento, pois eu penso que muitas pessoas no Ocidente e no mundo moderno acreditam que para fazer reais mudanças em seus corpos, elas devem fazer esses grandes movimentos de ginástica, quer seja pela yoga, um longo e difícil curso de yoga, ou a musculação, e mesmo outras tendências. Alguma coisa verdadeiramente agressiva na forma de executar os movimentos. Já o que você disse parece ser visto como a via principal para fazer uma verdadeira mudança, não somente físico, mas também fisiológico, no interior do corpo, e apenas pela maneira como você articula esses sistemas sensíveis, o líquido céfalo-raquidiano e a relação entre o crânio e o sacro, o que acaba provocando mudanças muito profundas, simplesmente pela respiração. E nós respiramos naturalmente o tempo todo. É verdade, o líquido céfalo-raquidiano é constituído de proteínas, de sal e de soluções. E a proteína, o sal, assim como a solução, tem uma carga elétrica. Quando você os coloca dentro de uma solução, eles possuem uma carga negativa ou positiva. Então, quando nós inspiramos, a gente faz circular o líquido céfalo-raquidiano até o cérebro e nós aceleramos essas moléculas eletricamente carregadas. Segundo a física, quando a gente acelera uma molécula eletricamente carregada, nós criamos um campo invisível chamado de campo de indutância. Neste momento, há informações indo do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro continuadamente. Quando fazemos essa respiração e aceleramos essas moléculas eletricamente carregadas, nós criamos esse campo de indutância que se dirige em uma direção precisa e, de repente, toda essa energia proveniente dos centros inferiores se dirige em direção ao cérebro. Se fizermos corretamente e com paixão, nós faremos circular esse líquido. Virá então o momento no qual o sistema nervoso simpático se ativará e se fundirá com o sistema nervoso parasimpático. Quando isso acontece, toda a energia que você utiliza para fazer um bebê, toda a energia que você utiliza para digerir uma refeição, toda a energia que você utiliza para responder ao estresse, em vez de liberá-la quimicamente, essa energia é redirecionada para o cérebro. Toda essa energia vai diretamente para o cérebro límpico e ativa uma glândula, chamada de glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula específica que fabrica a serotonina e a melatonina. E quando essa energia encontra essa glândula, ela começa então a produzir metabólitos poderosos. Os metabólitos são pequenas células. De repente, o cérebro fica superlúcido. As ondas cerebrais que nós medimos nesses casos são ondas muito altas, chamadas de ondas gamas. A pessoa está então superconsciente. Existe agora mais energia dentro do cérebro. E quando isso acontece, tudo que se passa dentro de suas cabeças se torna mais real. Em alguma parte, elas têm um orgasmo cerebral. Elas se encontram em um estado de êxtase. Você transforma a cólera, você transforma o medo, você transforma a culpa ou o sofrimento em energia pura. Portanto, a liberação dessa energia dos centros inferiores até o cérebro começa a criar uma polaridade poderosa, uma carga positiva no alto e uma carga negativa embaixo, e o corpo se torna como um ímã.
Nós produzimos então um campo eletromagnético invisível. Neste momento, o corpo libera energia. Uma vez a glândula pineal ativada, ela envia um sinal à hipófise. A hipófise libera então 2 poderosos metabólicos chamados oxitocina e vasopressina. A ocitocina ativa o óxido nítrico. O óxido nítrico faz com que as artérias do coração comecem a se dilatar e de repente nós sentimos uma quantidade incrível de amor. A ocitocina é o hormônio do amor. Quando nós sentimos o amor e a gratidão, nós nos abrimos e então o campo inverso começa a vir da outra direção. Nós o medimos. E o segundo hormônio, chamado vasopressina, tem o papel de garantir que as células absorvam água. Portanto, as pessoas que têm infecções urinárias crônicas, infecções intestinais, alergias alimentares, indigestões, refluxo gástrico, elas devem fazer todos a mesma respiração. É justo uma liberação de energia. E quando essa energia se coloca em movimento e que ela chega ao cérebro, e nós a medimos com a ajuda de muitos scanners cerebrais, nós podemos mesmo prever quando isso vai se produzir. Vocês conseguiram observar diferenças nos níveis da velocidade que isso acontece quando as pessoas têm esses níveis superiores de intenção, tal como você especificou em relação a essa intenção de fazer amor com seu próprio cérebro, ou então de liberar essa energia e essa intenção em alguma outra coisa, mas fazendo e colocando em prática com paixão? Com certeza, tocamos músicas inspiradoras para eles e nós os motivamos. Eles dão sentido ao que eles estão fazendo. Em outras palavras, quando eles inspiram e que eles impulsionam toda essa energia para cima até o cérebro, eu peço para que eles retenham a respiração e que eles contraiam os músculos um pouco mais fortemente. Quando nós retemos a nossa respiração contraindo fortemente nossos músculos, nós aumentamos o que nós chamamos de pressão intraabdominal. A pressão intraabdominal é a que nós utilizamos quando levantamos alguma coisa e que nós contraímos nossas entranhas. A glândula pineal está situada na base do terceiro ventrículo e no interior da glândula pineal se encontram pequenos cristais de carbonato de cálcio. Eles são em formato roboedro, empilhados uns sobre os outros. Se você estudar a última pesquisa que eu estudei, a glândula pineal é também chamada de transmissora neuroendócrino, que possui propriedades piezoelétrico. Tudo isso parece palavrões, mas o efeito piezoelétrico se aplica quando nós aplicamos o estresse mecânico sobre os cristais, e isso produz uma carga elétrica. Portanto, o fato de inspirar e de direcionar essa respiração em direção ao cérebro com paixão, enquanto contrai seus músculos, os yogis fazem isso muito bem. E depois de reter sua respiração, você exerce uma pressão na glândula pineal. E quando você começa a comprimir esses cristais empilhados, você produz então o efeito piezoelétrico. Você aplica o estresse mecânico e você o transforma em carga elétrica. Você ativa eletricamente esses cristais e esses cristais são muito sensíveis às frequências. Então, quando eles são ativados eletricamente, a glândula pineal se torna como uma antena de rádio. Ela pode agora receber frequências mais rápido do que a velocidade da luz. Por que isso é importante? Pois de repente a sua glândula pineal está determinando se tem suficientemente luz dentro dessa sala. E se tem suficiente, ela produzirá um neurotransmissor chamado serotonina. E a serotonina mantém o cérebro ativo e acordado, o que nos permite funcionar de maneira consciente. Mas quando a luz está baixa e começa a desaparecer, a serotonina é substituída pela melatonina. A melatonina é o neurotransmissor do sono. Ela nos ajuda a adormecer. A serotonina e a melatonina estão diretamente relacionados à extensão da onda do espectro visível da luz. Nós temos um certo ritmo e produzimos certos hormônios ao longo do dia baseado no nosso meio ambiente. Mas quando a glândula pineal está ativada eletricamente, ela começa a produzir um campo elétrico-magnético. Isso dissipa um sinal e os cristais se esticam até eles não poderem mais se esticar. O campo se estreita então e comprime os cristais. Neste momento, vocês estão com uma pequena antena de rádio dentro da glândula pineal e ela pode captar frequências que são mais rápidas do que as ondas da luz. É o que chamamos de quântico. Ela vai então captar uma frequência e passa a agir como transdutor.
Um transdutor é como uma televisão que recebe uma frequência e a transforma em imagem. Neste momento, a pessoa tem uma visão interior, e essa visão interior é mais real que o mundo dentro do qual nós vivemos atualmente. Em seguida, a melatonina se transforma em hormônios mais poderosos. 2 deles são os antioxidantes mais poderosos conhecidos do homem. Eles são anti-câncer, anti-envelhecimento, anti-doenças cardíacas, anti-AVC, anti-doenças neurodegenerativas e antidesinflamatórias. O outro hormônio é o mesmo que nós encontramos nos animais que hibernam, onde verificamos a ausência de impulso sexual, ausência de apetite, ausência de preocupação do mundo exterior. Uma vez que o mundo interior se torna mais real, o corpo então entra no estado de êxtase. São os mesmos agentes químicos encontrados na lagarta quando ela se transforma em borboleta. Pega essa molécula e modifica ela de novo, e você terá um benzodiazepínico que se fixa dentro dos mesmos receptores. O benzodiazepínico desativa o centro da sobrevivência dentro do cérebro. Pega essa molécula e modifica ela ainda mais, e você terá a mesma molécula que nós encontramos nas enguias elétricas, o hormônio fosforoluminescente muito poderoso. Modifique-a mais uma vez e você terá a DMT, a substância alucinógena mais poderosa conhecida por nós. E é lá que as pessoas têm uma visão, e é por isso que é chamada de terceiro olho. Eu a chamo de primeiro olho, pois quando ela libera seus elixires, nós podemos ter profundas experiências místicas. Portanto, separar o espírito do corpo libera energia e isso produz um campo eletromagnético. E quando o sistema latente ativa, nós podemos acessar informações que não são oriundas da nossa realidade tridimensional, e sim, nós acessamos as informações provenientes do campo quântico. O cérebro transformará essa frequência transportando informações em imagens muito profundas. A pessoa conhecerá, então, uma experiência sensorial completa, sem a ajuda dos seus sentidos. E essa experiência será mais real do que o mundo que nós vivemos atualmente. Por ter tido experiências bastante visuais e na meditação também, eu pude experimentar tudo isso. E eu percebi que não é o sistema nervoso de todo mundo que está pronto a esse tipo de carga. Você mencionou lá atrás que o sistema nervoso deve ser capaz de conter essa carga, essa frequência. Você poderia nos falar mais sobre isso? Claro que sim. Eu fiquei inconsciente não sei quantas vezes, centenas e centenas de vezes. Eu vejo um flash de luz, a energia vai diretamente para dentro do meu cérebro e, uau, é a experiência mais divina da minha vida. Algumas vezes eu me lembrei, mas algumas vezes eu esqueci. Meu corpo começa a fazer todo tipo de coisas estranhas, porque são informações que atravessam o corpo, e ele deve ser capaz de acolher essas frequências. Então, se tiver um bloqueio que impeça dela passar livremente, a energia encontrará um meio de circular dentro do corpo. E isso fará com que o corpo comece a fazer todo tipo de coisas malucas e selvagens, mas são apenas informações. Nós temos realmente a escolha quando isso acontece. Eu falo da minha própria experiência. Quando alguma coisa inabitual acontece, as pessoas dizem sempre: eu quero ver o desconhecido, o místico. Mas quando o desconhecido acontece realmente, muitas pessoas não estão prontas para isso, pois isso lhes causa medo. No scanner cerebral, nós podemos ver isso. Uma pessoa que tem medo passará desse estado calmo a uma frequência cerebral beta elevado, estado de estresse, e eles se desconectarão, eles voltarão para os seus corpos e eles abandonarão a experiência. Aqueles que relaxam e que se entregam totalmente, sendo que mais você relaxa, mais você se entrega, quanto menos resistência, menos terá de condicionamento fisiológico. E quando isso acontece, nós devemos nos entregar totalmente, sem lutar. Isso parece fácil, mas não é. Muitas vezes é mais difícil do que pensamos, pois trata-se de uma frequência muito poderosa e o sentimento que você tem é de uma enorme quantidade de amor. E se você conseguir se entregar totalmente, não é químico, é elétrico. Você consegue sentir em cada uma das células do seu corpo. O resultado disso, que nós pudemos observar, foi de uma melhora biológica. Nós vimos pessoas com eczema, tumores, doença de Parkinson, reumatoides da artrite, a síndrome de Hashimoto, se curarem totalmente logo depois de uma melhora biológica.
biológica. Cada doença abaixa a nossa frequência e envia uma mensagem coerente. Então, quando o sistema latente se ativa e que esses macrotúbulos começam a vibrar, você sente um nível alto de coerência. Você se sente conectado e há algo de melhora que faz com que você queira renovar a experiência. E a próxima vez que você fizer essa respiração, você colocará mais intenção e mais paixão. Você impulsionará literalmente toda essa energia para dentro do cérebro. O scanner cerebral de uma mulher ultrapassou nosso entendimento. Ela disse: uma outra experiência como essa, eu não precisarei mais de um marido. Ela tinha tanta energia dentro do cérebro, era uma total iluminação. Portanto, quando as pessoas fazem isso, seus corpos podem mudar radicalmente. Muito legal. Então você poderia nos explicar essa respiração, ou talvez uma versão curta? Você poderia nos deixar um conselho ou dois a respeito dessa respiração para que as pessoas tentem sozinhas e possam fazer em casa? Claro que sim. Se você puder utilizar e contrair os mesmos músculos lá nesse momento, os músculos que você utiliza para eliminar, os músculos da frente e de trás, você levanta esses músculos. Você levanta o seu assoalho pélvico, o períneo. Serão esses músculos que você utilizará para contrair a energia ligada ao primeiro centro, ao primeiro chakra. Se você puder reentrar o baixo ventre e fazer que o seu umbigo quase toque a sua coluna vertebral, você contrairá então o segundo centro, o segundo chakra. Em seguida, contraia o alto do seu abdômen. Isso extrairá a energia do segundo centro, segundo chakra. O fato de inspirar pelo nariz, enquanto você contrai todos esses músculos ao mesmo tempo, você permite enviar energia lá onde você quer que ela vá, diretamente ao topo de suas cabeças. Então, se você colocar o dedo sobre o seu crânio, pressionando bem em cima e depois tirá-lo, se você conseguir manter a sua atenção neste lugar e sabendo que a energia se dirige lá onde você coloca a sua atenção, será ali então o seu alvo. Agora você fecha os olhos e inspire no mesmo ritmo, ao mesmo tempo que você contrai seus músculos de baixo. Isso guardando a intenção de separar o seu espírito do seu corpo e de liberar a sua energia e dirigi-la para o cérebro. Enquanto você faz uma inspiração lenta e regular, faça ela seguir a contração do seu períneo, do baixo ventre e do alto ventre, até o tronco, passando pela garganta, pelo cérebro, indo até o alto da sua cabeça. Quando você chegar no alto da sua cabeça, retenha a sua respiração e contraia esses músculos ainda mais fortemente. Bombeie esse fluido para o lado de trás do seu cérebro. Retenha ele. Em seguida, expire, relaxe e sinta ele. No começo, quando vocês aprendem algo de novo, vocês devem praticar inúmeras vezes. É mecânico, mas à medida que você praticar, isso se tornará mais intuitivo e menos reflexivo. Isso se tornará automático. Então, inspire contraindo o períneo, o baixo ventre e depois o alto do ventre. E enquanto você continua a inspirar, você segue a energia que vai para o tronco, para a garganta, para o cérebro, até o alto da cabeça. Quando chegar ao alto da cabeça, relaxe os ombros. Se mantenha ereto, contrai os músculos um pouco mais fortemente. Coloque toda a sua atenção no alto da sua cabeça e impulsione esse líquido que vai comprimir os cristais de sua glândula pineal. Retenha a sua respiração alguns segundos, relaxe e sinta os efeitos dentro do seu cérebro. Quando você fizer isso, eu gostaria de lhes recomendar de escutar uma música suave, mas que possua um ritmo que você possa interpretar para o movimento da energia. Quando a energia atinge o seu cérebro, não tenha medo. É apenas uma liberação de energia. Quando isso acontecer, continue com os olhos fechados e recomece o processo. Eu lhe recomendo de tentar durante 5 minutos no começo e depois prolongar para 10 minutos. Habitualmente, quando as pessoas fazem corretamente, elas têm uma quantidade impressionante de energia dentro de seus cérebros. Nós sabemos atualmente que essa respiração causa uma melhor coerência cerebral. Ela aumenta a quantidade de energia dentro do cérebro. Ela ativa o sistema nervoso autônomo. Os nossos scanners cerebrais mostram que ela estimula a glândula pineal. Bom, estão aqui, então, todos os ingredientes importantes para viver uma verdadeira experiência mística.